Vamos embarcar hoje no reino dos fungos, um reino bem interessante, com algumas formas bem conhecidas por vocês, principalmente, e algumas formas que vocês já devem ter tido contato nas passagens de vocês pelo meio mais aberto, meio mais verde, né? Então, as formas fúngicas, o que são o reino dos fungos, na verdade? Muitas vezes a gente observa essa foto da entrada, a gente começa a observar essas morfologias, né? E a gente imagina que fungo é exatamente isso aqui. Isso aqui é apenas um extrato, né? Uma porção do que é realmente o fungo. Vamos tentar entender o que é o fungo, partindo do princípio que a gente já está trabalhando com seres que todos eles são eucariontes, mas que apresentam algumas formas bem diferenciadas. Existem alguns fungos que são unicelulares, o que são, de certa forma, uma minoria dentro do reino dos fungos, mas a grande maioria deles, aquele que domina, vamos dizer assim, o extrato do planeta, são os pluricelulares. São indivíduos também que têm essas, como já tinha dito, as suas formas eucariontes, eles possuem prolongamentos do seu corpo, da sua estrutura corporal, chamadas de hifas. Observando bem o desenho aqui, como eu vou aumentar ele aqui, ó, todo fungo ele começa através de um esporo. Tá? Todo esporo ele é uma célula única, com potencial crescimento de estrutura. Então, esse potencial crescimento estrutural, ele é dado e ele começa a projetar células que vão sendo espalhadas pela matéria orgânica. Pode ser o solo, pode ser o tronco de uma árvore, até mesmo a pele humana. Tá? Se nós fizermos um corte no que é essa hifa, nós vamos ver que existe citoplasma, aqui bem ao centro, e alguns núcleos que estão aqui espalhados. Todos esses tipos de estruturas que vocês estão vendo aqui crescem de maneira aleatória no corpo orgânico, da qual o fungo se alimenta, tá? Então, por isso, pessoal, vale muito a pena lembrar que esses fungos, as suas hifas, a sua estrutura corporal, tem uma parede celular, muito parecida com as paredes celulares de outros organismos. Nós vamos ver, vimos até agora, né? E vamos continuar vendo quando falarmos do reino das plantas, que muitos seres organizam a sua estrutura celular através de paredes celulares, que têm constituição de celulose, no caso aqui dos fungos, ou ainda uma proteína chamada de quitina. Tá? Então, muitas dessas estruturas, dependendo do fungo, em volta da sua membrana plasmática, tem uma parede celular. Eu vou chamar muito atenção para esse termo aqui embaixo, o quarto termo, a heterotrofia. Todos os fungos são heterótrofos, tá? Pode ser que no meio de um lugar, lá não sei aonde, a BBC descubra alguém que faz fotossíntese. Mas, gurizada, até onde a literatura está informando, os fungos todos são heterótrofos, tá? Ou seja, precisam de matéria orgânica para poder decompô-la e absorver o seu nutriente, tá? Então ela é como tu, um ser heterótrofo. Uma das coisas bem importantes para os fungos, pessoal, são as suas relações ecológicas. E aqui existem três relações ecológicas muito pontuais que são importantes de destacar. Tá? O mutualismo, a saprofagia e o parasitismo. O mutualismo, nós já estamos bem familiarizados com o que é o mutualismo, né? Relação de dois indivíduos de completa distinção estrutural, reino, que podem estar colaborando juntos para a sua sobrevivência no meio. Saprofagia é quando o indivíduo se alimenta de matéria orgânica morta. Tá? E o parasitismo também já bastante familiarizado, que na verdade o parasitismo é uma dependência de um outro ser e que esse outro ser parasitado normalmente vem a óbito. Tá? Uma das coisas que eu vou mostrar bastante para vocês é a estrutura do fungo, a estrutura corporal do fungo, que está mais ou menos aqui representada nesta imagem. Dá uma olhadinha nessa imagem, principalmente localizando a estrutura do solo e a estrutura aérea. A estrutura aérea é aquilo que tu realmente vê do fungo, né? Tá aqui ele, ó, tá? Mas embaixo, perdão, embaixo no solo estão as suas hifas, os prolongamentos que tu estás enxergando aqui estão aumentados no seu tamanho.
Um cogumelo, por exemplo, como tu conhece, né? Um cogumelo ele assume um tamanho muito grande. Mas o que tu relaciona a forma visual dele com o que realmente o fungo é muito menor. O fungo pode ser considerado um dos maiores seres vivos em tamanho do planeta. Existem alguns tipos de fungos que alcançam diâmetro, né? 100, 50 metros. Segundo a literatura, tem uma espécie de fungo, perdão, que ele tem aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro. Tá? Então é um fungo gigante, é o maior ser vivo constituído no planeta. É o mesmo fungo por 2 quilômetros. Então é uma estrutura muito grande que se espalha na matéria orgânica e desde que haja condições de sobrevivência, ele vai ocupar o ambiente. Eu vou te pedir para dar uma olhada aqui embaixo, ó. O fungo por si só, ele passa a maior parte do tempo dele assim, no solo embaixo, decompondo matéria orgânica. Vamos dar um zoom aqui, ó, à direita, tá? Tu tá vendo que existe essas hifas aqui, ó, bem espalhadinhas, com um septo, né, uma divisãozinha, aonde existe uma divisão entre as suas estruturas celulares. Bom, conforme vai aumentando o número de hifas, elas vão se emaranhando e formando aquilo que nós conhecemos por micélio, tá? Micélio, o conjunto das hifas, está aqui embaixo, ó. Micélio, conjunto de hifas. Então, o conjunto de hifas é o micélio. Então, o fungo é um grande micélio, tá? Então, nota que ao observar um cogumelo, e observa aqui o desenho, o esquema, tu estás observando que existe um emaranhado de micélios subindo e formando a estrutura do cogumelo. Tá? O que tu come do champignon, do cogumelo Paris, shimeji, fungo, na verdade são micélios que estão na parte aérea. Aí tu me pergunta, mas por que existe essa parte aérea? Olha pessoal, essa parte aérea aqui não é para todo mundo. São alguns fungos que formam essa estrutura aqui. Essa estrutura aérea é uma estrutura que vai fazer o processo de reprodução sexuada. Tá? Então os fungos são bastante importantes na natureza por decompor matéria orgânica do solo. Eles se espalham através da reprodução sexuada, que eu vou mostrar mais à frente como funciona. Através dos seus cogumelos, claro, são alguns grupos, tá? E eles têm diferenças entre os micélios do cogumelo e o micélio que tem aqui no solo. Observa do solo, observa o do cogumelo, porque o cogumelo é uma estrutura preparada para fazer a reprodução. Então ela muda a sua estrutura celular de um núcleo para 2 núcleos. Eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, tá bem? Bom, existem alguns grupos de fungos que eu vou te mostrar aqui, nessa tabela. Eu vou salientar exatamente aqueles fungos que são bem importantes. Tá? São 4 hoje que a literatura considera como os mais importantes. Havia outro grupo, mas ele foi descartado, ele saiu fora. Tá? Então, é o Chytridium micota, é um grupo de fungos que são normalmente fungos aquáticos, eles podem apresentar a unicelularidade, tá? E tem aqui uma curiosidade que tem uma espécie aqui de fungo que causa uma doença em batatas, tá? Os outros 3 fungos, gurizada, eu vou te chamar a atenção porque são fungos importantes, tá? São os mais recorrentes em provas de vestibular, Enem e etc, tá? Zigomicota, ascomicota, basidiomicota. Alguns de vocês podem ter aprendido com um sufixo um pouco diferente. Zigomiceto, ascomiceto, basidiomiceto. É a mesma coisa, tá? Não vai mudar em nada. Bom, o que zigomicota tem de interessante? Tá? Antes me perguntaram aqui uma vez, umas aulas, me perguntaram o que é uma hifa cenocítica. Pessoal, hifa cenocítica é uma hifa que não tem nenhum tipo de divisão no seu citoplasma. Não tem uma pseudodivisão em célula, tá? Então ela é um grande emaranhado fluido, tá? De núcleos transitando livremente e citoplasma transitando livremente. A parte septada, a formação de septos, é para fungos um pouco mais derivados, tá? Bom, o zigomicota, pessoal, é um grupo de fungos que formam aquilo que nós chamamos de zigósporos. Uns fungos que formam esporos através de formação de estruturas que não são cogumelos. Não é o tal do corpo de frutificação.
Isso que tu viu aqui, gurizada, o cogumelo, a gente chama na biologia não de cogumelo, é corpo de frutificação. Então tu viu esse corpo de frutificação em vários locais por onde tu passou. Agora, o bolor negro do pão, por exemplo, tu não vê um cogumelo formado. Tu não vê isso formado também em alguns tipos de micoses. Não tem formação de corpo de frutificação, de cogumelo, em mofo de frutas. Tá? Então, esse tipo, o Rhizopus, por exemplo, é um tipo de fungo que não forma corpo de frutificação. É aquilo que eu te falei. Nem todos os fungos formam corpo de frutificação, são alguns. Entretanto, esses dois últimos, Ascomycota, Basidiomycota, são os mais famosos dos fungos que tu conhece. Por quê? Porque eles formam cogumelo. Eles formam corpos de frutificação. São os cogumelos mais derivados, os que têm hifas septadas. Tá? Ou seja, eles têm a formação, por exemplo, em Ascomycota, em hifas que dentro do cogumelo deles tem uma formaçãozinha que é um chamado saquinho. Asco quer dizer saco. Então os esporos, que eu vou te mostrar como é que se formam, são acumulados dentro de um saquinho antes de serem liberados para o meio ambiente. Tá? Então isso deu um nome de ascomicota, o fungo que forma um saquinho com os esporos. Tá? Forma esse corpo de frutificação e ele é um dos mais conhecidos dele, por exemplo, são Saccharomyces cerevisiae. É o fermento da padaria, o levedo, né, de cerveja, é muito utilizado pelo homem há milênios para poder fazer o pão, fazer a cerveja. Tá? O grupo dos Ascomycota são muito utilizados na culinária. Tá? Mais que Basidiomycota, talvez não. Tá? Basidiomycota tem características muito parecidas com Ascomycota. Hifa septada, forma cogumelo, porém, o corpo de frutificação, a sua estrutura, o cogumelo, ele vai formar as hifas sexuadas, né, as hifas que vão formar os esporos, em forma de bastão, o que a gente chama de basídio. Eu vou mostrar desenhos para vocês, tá? Então, os basídios não são como os saquinhos que acumulam os esporos. Eles são bastões que na ponta estão os esporos. Então, é o que a gente chama de basidiocarpo, tá? Então, o mais famoso dos cogumelos Basidiomycota é o Agaricus, o famoso champignon, tá? E o cogumelo Paris, e aí vai. São os Basidiomycota que são a maior parte do repertório, vamos dizer assim, de muita culinária, tá? Muitas receitas culinárias. Eu coloquei aqui pequenos resuminhos, curiosidades até mesmo, né, sobre cada um deles, ó, dos Chytridiomycota, o pequeno, né, o pequeno grupo, aquáticos, flagelo, fungo com flagelo, sim, em algum estágio da vida vai apresentar flagelo. Nós já falamos várias vezes, desde os protozoários. Se tem flagelo, gurizada, é para ser utilizado na locomoção, tá? Aquele segundo grupo que eu te falei, que já começa a dar uma certa importância, o grupo dos Zygomycota, que não formam nenhum tipo de corpo de frutificação, são multicelulares. Tá? E aí eu vou te chamar a atenção para essa característica de Zygomycota, o parasitismo, que parasitam desde indivíduos muito complexos como insetos, vermes como plateumintos, protozoários que são unicelulares. Então muitas espécies de Zygomycota estão intimamente relacionadas com a relação ecológica, redundante, mas estão muito conectados com o parasitismo. Necessitam do parasitismo para poder sobreviver. Já aqui nos Ascomycota, metade de todas as espécies de fungo. Pessoal, imagina, tudo que tu viu na tua vida de fungo, provavelmente, no mínimo, metade foi Ascomycota. Tá? É o caso, por exemplo, aqui dessa da Morgellea esculenta, que é o tipo de cogumelo, Ascomycota, que é responsável por fazer pratos gourmets, por exemplo, né? E o grupo dos Basidiomycota, o famoso Agaricus, está aqui ele, ó. Aqui não é um plantio, não se planta, né? Não se planta fungo para comer, se cultiva. Tá? É o cultivo de Agaricus. Então esses fungos, gurizada, muito utilizados para a culinária, tá? Os Basidiomycota, os Basidiomicetos. Vamos ver como é que eles se reproduzem, gurizada. Por serem indivíduos muito simples, não ter uma complexidade de tecidos,
torna mais fácil algumas formas reprodutivas, o que permite a eles ter uma reprodução assexuada. A reprodução assexuada, já falamos isso em outros organismos, muitas vezes é a preferência inicial desses indivíduos, para poder ocupar ambientes, para poder fazer com que haja um aumento da população, ou neste caso, um aumento do corpo da estrutura fúngica. Tá? Então são 3 formas básicas de reprodução dos fungos, de maneira assexuada. Tá? A primeira delas, o nome já diz, fragmentação. Ou seja, o fungo é cortado, como está aqui o desenho ao lado, né? O fungo sofre um corte, a partir daquele fragmento da hifa, começa a crescer, vamos dizer assim, se desenvolver um novo micélio. E esse micélio aumenta de tamanho, sofre um novo corte e aí vai. Pessoal, isso é voluntário? Não, não é voluntário. Muitas vezes na agricultura, quando o agricultor revolve a terra, por exemplo, arando, né, a terra, ele faz isso. Né? Ele provoca a formação de novas hifas, de fragmentação fúngica, tá? Permitindo então que os fungos aumentem até mesmo a expansão dos seus corpos. O segundo tipo é a chamada gemulação, também conhecida por brotamento. Aqui, por exemplo, está aqui na figura da direita inferior, nós temos chamado uma gêmula, tá, se formando aqui na lateral, onde há a divisão do núcleo, e essa divisão nuclear, que é feita por mitose, ela é feita e acontece, olha, a separação da estrutura. Forma-se a partir de uma gêmula. Tu tens uma cópia idêntica de um de outro através da gemulação. É um prolongamento citoplasmático, uma duplicação do material genético nuclear do fungo e aí a separação em 2 novos indivíduos. E a última forma de reprodução assexuada é a esporulação, os esporos. Então a esporulação, por exemplo, é feita de maneira bastante aleatória. Se tu observar esse pão aqui, essa fatia de pão aqui que tu conhece muito bem, aquele pão fatiado que tu compra, né, o pão de forno, cheio de bolor, né, cheio de mancha aqui. Essas manchas que estás enxergando, aumentadas bem desproporcional, tá, guris? Bem desproporcional, são essas formas que estás enxergando aqui, ó. Tá? Ela está aumentada, essa forma aqui, né? Para tu poder entender. É um esporângio, é um zigomicota, perdão. Esse zigomicota, por exemplo, ele forma os esporângios, que são os formadores dos esporos. Então, é uma forma assexuada de dispersão na matéria orgânica. O bolor negro do pão, ele simplesmente forma novas células, que são os esporos, capazes de germinar, como está mostrando aqui o ciclo, ó, caem numa matéria orgânica e vão crescendo as suas hifas, formando micélios e formando novos esporos e formando novos esporângios, largam esporos e aí vai. Tá? Com isso, toda a matéria orgânica ao redor, como é o caso do pão, possui essas manchas que estás enxergando. Cada uma dessas manchas veio de um processo de esporulação, como estás vendo aqui. Tá? Bom, essas foram as 3 formas de reprodução assexuada mais conhecidas dentro do reino dos fungos. Mas a reprodução sexuada. Bom, a reprodução sexuada, gurizada, tem 2 formas básicas. A reprodução que acontece em zigomicota, que é uma reprodução, vamos dizer assim, bem atípica, porque os fungos em geral, grava o que eu estou te dizendo, os fungos em geral são haploides. Os fungos em geral, para não dizer todos, eu nunca vou dizer todos, sempre, né? Nem nunca vou dizer nunca. Mas em geral, 99,9% dos fungos são todos eles haploides, tá? N. Eles têm a capacidade nas suas hifas, olha aqui o desenho para onde tu vai começar a observar. A partir das suas hifas, o toque das suas hifas, com as suas estruturas chamadas de gametângios, e aqui está dizendo sexos diferentes. Pessoal, sexos diferentes quer dizer que eles vão contribuir com matéria genética, material genético distinto um do outro. Não quer dizer que eles têm sexo macho-fêmea, já falamos sobre isso, tá? Material distinto, eles vão contribuir um com o outro para que haja a junção desse material genético haploide e formando uma nova estrutura que está aqui representada, e eu vou aumentar o tamanho dela aqui, ó, o chamado zigoto. Quando tem 2 estruturas haploides, guris, formando uma estrutura com capacidade de multiplicação, como é o caso aqui dos fungos,
Ele se chama zigoto, também chamado zigosporângio, porque vem de um fungo. Opa, desculpa. Tá? Já que eu tenho uma estrutura diploide agora, eu tenho capacidade de fazer a variabilidade genética. Se eu tenho capacidade de fazer variabilidade genética, o único jeito de fazer isso é através de uma meiose. Essa meiose vai proporcionar o crossing over, que vai fazer com que faça com que o esporângio gere o esporangióforo, que é a estrutura que vai formar os esporos. Olha aqui, ó. E esses esporos vão cair ao solo e são haploides, vão germinar, vão formar um novo micélio. Cada um desses esporinhos que estão caindo aqui, gurizada, são geneticamente diferentes um do outro, tá? Toda essa reprodução aqui só acontece, por exemplo, em zigomicota, o grupo do bolor negro do pão, uma reprodução sexuada. Não é só reprodução assexuada que tem também no bolor negro do pão, por exemplo, o zigomicota, mas também tem sexuada. Senão não teria como variar geneticamente, ficaria dependendo de mutações, por exemplo, tá? O próximo tipo de reprodução sexuada é um que é bem conhecido, tá? Eu vou mostrar aqui para ti, ele está diminuído aqui, mas eu vou aumentar ele aqui, tá? O próximo tipo de reprodução sexuada, ele é pertencente aos dois maiores grupos. O maior deles é o Ascomycota e o segundo o Basidiomycota. E eu gostaria que tu prestasse bastante atenção nas cores que estarão envolvidas, o azul e o rosa. Essas duas cores são para te dizer que vieram, né, de material genético distinto um do outro. Vieram de formações distintas. Para não poluir muito o desenho, foi feito então essa distinção de cores. Vamos imaginar aqui, olha aqui pessoal, o esporo, tá? O esporo numa cor azul. Imagina que exista um esporo também na cor rosa, tá bem? O esporo, todo o esporo, gurizada, que está no solo, todo fungo ele é haploide, tá certo? Então o esporo, quando cai ao solo, ele é haploide. E ele germina haploide. Ele vai se desenvolver em uma hifa haploide, um micélio haploide, tudo haploide. O ser vivo, ele é haploide. Assim como tu é diploide a tua vida inteira, ele é haploide a vida dele inteira. Tá? Bom, chega a determinada época do ano, condições favoráveis, primavera, verão, às vezes, dependendo da localidade no planeta, às vezes o ano inteiro ele consegue formar o corpo de frutificação e reproduzir sexuadamente. Não é comum, precisa haver normalmente condições para que isso aconteça, tá certo? Normalmente envolvendo muita umidade e uma temperatura de calor, né, que possa favorecer aí o desenvolvimento dos fungos. Mas vamos imaginar que existam, né, vários micélios no solo e exista um micélio aqui, ó, um micélio azul e um micélio rosa. E eles tocaram-se, eles se encontraram no solo. E as cores dos núcleos estão aqui para te dizer isso, olha. Um núcleozinho verde, um núcleozinho vermelho, tá? Eles tocaram-se no solo e eles vão fusionar as suas hifas. Eles vão conectar as suas hifas e fusionar as suas células. Eles que são micélios primários, micélios que têm apenas um único núcleo, eles vão formar micélios novos, tá? Através dessa fusão dessas hifas. Através disso vão formar uma hifa dicariótica, uma hifa com dois núcleos, porque foram fusionados. É como se tu juntasse uma hifa na outra e ao invés de ter dois núcleos, um núcleo, cada uma vai ter dois núcleos. Essa hifa dicariótica, pessoal, eu vou chamar a atenção para uma coisa que está representado graficamente nesse desenho aqui. Não é porque um organismo ou uma célula tem dois núcleos haploides que ele é 2N. Ele é N mais N. E a caixinha azul de um lado, rosa do outro, está te dizendo isso. Ele é N mais N. Ele não é diploide. Diploide tu tem que ter a fusão de gameta, fusão celular, cariogamia. Aqui não teve. Formou-se primeiramente o micélio secundário. Quando se forma o micélio secundário da fusão das hifas dos micélios primários, tu tem a emersão, aquilo que surge do solo rebentando a superfície
naquilo que tu conhece como cogumelo. O cogumelo, ele é um micélio secundário. Grava, isso é o micélio secundário. O corpo de frutificação, o cogumelo é o micélio secundário, tá? Feito o micélio secundário, gurizada, eu tenho agora condições de, em uma determinada região do meu funguinho, do meu cogumelo, bem ali embaixo, nas lâminas, tu já deve ter visto um cogumelo por baixo, tu viu que ele tem várias divisões. São ali naquelas divisões que vão ocorrer a formação das novas estruturas sexuais, fazendo aquilo que nós chamamos, somente naquela região ali embaixo, tá? Fusão dos núcleos, o que eu te falei, a cariogamia. Fazendo ali embaixo, bem na pontinha daquelas divisões. Não o cogumelo inteiro, presta atenção. Eu estou te falando que apenas naquelas divisões vai ter a formação das chamadas hifas férteis. Olha aqui, um núcleo, uma cariogamia. Olha aqui, ó, um núcleo vermelhinho fusionado com verdinho. Eu tenho agora, sim, as hifas 2N. Eu tenho formação diploide. E é somente nessa daqui, ó, somente nessa daqui. Aqui eu tenho? Não, aqui eu não tenho ainda, porque ela pode vir a se formar, tá? Então, bem na pontinha, eu tenho a chamada hifa fértil. Essa hifa fértil, 2N, pessoal, vai acontecer o óbvio, aquilo que aconteceu também no zigomicota. Se eu tenho 2N, eu agora tenho capacidade de variar geneticamente os meus esporos que eu vou produzir. Como é que isso acontece? Tá aqui, ó. Meiose, crossing over. Cada esporo haploide que for gerado no meu cogumelo vai ser geneticamente diferente um do outro, um pouquinho diferente, mas vai, tá? Presta atenção Presta atenção um pouquinho aqui nesse esquema que está te mostrando de uma hifa, né? De uma hifa embaixo de um cogumelo basidiomicota, de um champignon, por exemplo, tá? 1, 2, 3, 4. 4 basidiósporos, aonde estão os esporos do basidiomicota, tá? Isso aqui resseca, pessoal, estoura e abre o esporo e ele cai no solo e germina. Em forma de bastão, é isso que ele está te dizendo, que eu te disse desde o início. Parece um bastãozinho, olha aqui, ó. Diferente do ascomicota, que é um saquinho. Parece aqueles saquinhos onde tem bala de goma, né? Aqueles saquinhos, uma atrás da outra, assim, ó, bonitinho. E faz a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas hifas férteis tinha no ascomicota? Para dar 8 esporos haploides, eu tinha que ter tido 2 células 2N para gerar 8 células haploides. Não te esquece, uma célula 2N sofrendo meiose gera 4 células haploides. Igual, o ascósporo o asco ele vai secar e o ascósporo vai abrir, caindo no solo e germinando, tá? E gerando novas hifas. Esse é o ciclo que se encaixa perfeitamente para ascomicota, basidiomicota. Os dois resumindo num só. Tudo bem? O que tem que chamar atenção para ti aqui? Fusão das hifas, fusão das hifas no solo, formação do micélio secundário, que é nada mais nada menos que o cogumelo. Na região específica do cogumelo, lá embaixo, vão se formar as hifas férteis através da fusão dos núcleos. E esses núcleos sofrendo meiose, gerando os novos esporos para poder fazer a variabilidade genética do corpo do fungo. Certo, pessoal? Da reprodução sexuada, vamos para a importância dos fungos. Uma importância ecológica, é um dos maiores decompositores do planeta. Já falo muitas vezes isso, né, toques ecológicos para vocês durante as aulas. As relações ecológicas, pessoal, elas transitam em todos os reinos. E a decomposição não deixa de ser diferente. Os decompositores são bactérias, são fungos, é uma categoria de organismos que fazem um papel no ecossistema.
A decomposição é a primeira, digamos assim, uma das primeiras fases da decomposição de organismos é através da atividade dos fungos. A atividade mutualística, que eu vou enfatizar bastante para vocês nos slides à frente. A formação de micorrizas, que eu vou mostrar o que é uma micorriza. E a formação de líquens, já falada bastante no grupo das algas clorófitas. Tá? Na biotecnologia, a alimentação, champignon, Saccharomyces cerevisiae, utilizado por milênios. Penicillium roquefort, Penicillium camembert. Penicillium, tu já ouviu falar nele, que eu já te falei isso. Alexander Fleming descobriu penicilina através de um gênero desse aqui, ó, Penicillium. Tá? Mas só que o roquefort e o camembert são são espécies de Penicillium que largam uma substância, como aqui mostra o fungo roquefort, né? Que causa um sabor diferenciado no queijo quando ele degrada a matéria orgânica do queijo. Então, quando tu come um queijo roquefort, camembert, gorgonzola, tu está comendo uma mistura de matéria orgânica degradada pelo fungo, o fungo por si só, né? E o queijo. Né? Então, é uma mistura então de sabores. E, obviamente, numa importância de fungo, as micoses. Não pensa que micose é só aquela que te dá no teu pé. Todo tipo de infestação feita por fungos, seja no teu pé, seja no couro cabeludo, seja numa raiz de uma batata, na folha de uma planta herbácea. Qualquer tipo de parasitismo fúngico caracteriza-se como uma micose, uma doença. Tá? Só muda quem hospeda este parasita. Tá? Dessa importância dos fungos, eu vou te mostrar essas relações mutualísticas. A primeira que eu citei, as micorrizas, é claro que o tamanho está desproporcional. Agora tu imagina aqui ó, um pinus, tá? Pinus, né? Uma gimnosperma, um pinus, conectado com as hifas de um fungo, por exemplo, do gênero Boletus. Tá? Então esse fungo, pessoal, tem uma íntima relação com as raízes dos pinos, do gênero Pinus. Pode ser Eliote, radiata, e aí vai. Esses tipos de relações entre raízes e hifas de fungos têm um propósito. Não te esquece, mutualismo sempre tem ganho para os dois. Os fungos, eles estão ganhando projeção no solo, ancorados nas raízes dos pinos, e os pinos estão ganhando matéria orgânica degradada por esse gênero Boletus conforme eles vão avançando no perfil do solo. Tá? Ou seja, enquanto o fungo degrada a matéria orgânica e entrega principalmente nutrientes como nitrogênio, o pinus usa esse nitrogênio para fazer principalmente sua parede celular, de celulose, e o fungo ganha projeção no solo, proteção, para poder conseguir mais matéria orgânica. Os dois estão ganhando. Agora observe essa outra relação ecológica, aquela que eu bati bastante lá no grupo das algas. Isso aqui, pessoal, é um corte de um líquen. Aonde tu vê esse emaranhado aqui, ó, as hifas do líquen, a estrutura do fungo, olha aqui, ó. Perdão, esse emaranhado aqui, que eu falei do líquen, né? Na verdade, esse emaranhado aqui são as hifas do fungo. E essas bolinhas esverdeadas, alga unicelular clorófita, que estão aqui, ó, emaranhadas pelas hifas. O fungo oferece água, umidade para essas hifas, para as algas, e exposição ao solo. E o que a alga oferece para o fungo? Glicose. Tá? Observa onde está a localização da alga. Olha aqui. Ó, bem na parte superior onde pega sol. Né? Observa aqui ó, os sorédios, que nada mais é, olha aqui em zoom, que pequenos fragmentos, por assim dizer, de hifas de fungo e as suas células clorófitas emaranhadas uma à volta da outra, sendo dispersadas com o vento e ocupando novos ambientes. Então, uma relação perfeita, talvez uma das relações mutualísticas mais antigas do planeta, seja essa, a relação líquen-alga. Organismos muito simples, mas que estão numa relação ecológica há alguns milhões de anos. Tá? Eu chamo a atenção depois para vocês darem uma olhada nesses vídeos extras que eu coloquei aqui, QR Codes no final da aula,
Quando vocês pegarem o PDF, vocês visualizem e vai valer a pena, tá, gurizada? Bons estudos, até a próxima!